eu sou Ana Caline e começa agora mais um programa Inclusive. O Censo Escolar de 2014 mostra que 54,8% das escolas brasileiras têm alunos com deficiência incluídos em turmas regulares. Em 2008, esse percentual era de 31%. Hoje assistimos um movimento de luta pela inclusão escolar, mesmo com a Constituição Federal prevendo isso há mais de 2 décadas e meia. O objetivo, a igualdade de condições. Para falar sobre o assunto, eu recebo as psicólogas clínicas Elise Ribas Lisboa e Luana Quefalás Barbosa Diniz. Primeiro, a gente tem que entender o que é inclusão escolar, né, Elise? Explica para a gente qual o conceito de inclusão escolar no Brasil hoje. A inclusão escolar, a inclusão em si é um conceito bem mais abrangente, né? A gente fala de inclusão social, inclusão escolar, e deveria ser, né, uma filosofia social, uma atitude que aglobasse, né, um movimento de aceitação e pertencimento de todas as diferenças, todas as pessoas com suas particularidades ou não, dentro de uma sociedade plural, né, uma sociedade pós-moderna, que é o que a gente vive nesse mundo contemporâneo atual. Quando a gente fala em inclusão escolar, quais são os desafios num país como o nosso, que tem problema com a educação, né, desde a escola infantil, do ensino infantil, até a dificuldade de inclusão no ensino superior? Como é que fica essa celeuma toda? Os desafios da inclusão, eles são significativos, infinitos, na verdade, né? O maior fator impeditivo é realmente um conceito de não aceitação, um conceito de não adaptação dos contextos, né, da sociedade de uma maneira geral para acolher de maneira efetiva as diferenças, as deficiências. A gente tem uma questão de preconceito, né, Luana? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão estrutural. Eu me lembro muito bem que quando eu estudei em escola pública, pouco tempo, faz alguns anos só, e a gente tinha salas especiais à época, né? E eu questionava, desde aquela época, o seguinte, a mistura. Eram vários tipos de deficiência no mesmo ambiente, tanto físicas quanto mentais. E eu perguntava o seguinte, como é que pode, né, crianças com deficiências diferenciadas terem algum aprendizado? Ou seja, como medir o resultado disso? Aí hoje se fala em colocar a criança em salas regulares. Aí eu questiono mais uma vez, como é que vai ser esse ensino direcionado tanto para crianças sem nenhum tipo de deficiência, quanto para essa criança que está dentro dessa realidade? Ótimo questionamento, Ana. Eu acho que primeiro, esse modelo que você retrata da época que você estudou, ele é segregação, né? Onde ali estão todos segregados numa sala de aula. Tanto que eram salas especiais, né? Então, hoje em dia, a gente fala do modelo de inclusão, que quer dizer todos juntos ali na sala de aula. Agora, a maior dificuldade que se tem é como colocar isso em prática, que é uma falta de capacitação, de recursos dos profissionais com isso, né? Diante dessa problemática. Então, primeiramente, a gente tem que avaliar quais são as necessidades individuais de cada caso. Porque é diferente, né? Do fulano, do ciclano, do João, cada um vai ter a sua necessidade. Claro. Então, uma vez que você contempla isso numa análise profunda, em equipe, né? Em conjunto com uma equipe clínica, terapêutica, com os familiares, né? Você traça um projeto, né? Para aquela criança, onde a escola realiza certas adaptações curriculares, né, atividades, e a criança também possa ser melhor adaptada nesse ambiente através de uma ajuda profissional, que no caso a gente, né, defende e trabalha com a tutoria, né, a tutoria escolar. Daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. Isso, né? Então, o primeiro desafio é esse, capacitar os profissionais,
que haja essa visão individual, caso a caso, com as suas necessidades, e que a escola, então, se proponha num trabalho de equipe, família e profissionais terapêuticos, trabalhar a adaptação do currículo com ela. Né? Mas, por exemplo, é isso que eu coloquei. A gente tem uma realidade educacional complicada. Sim. Esse modelo, claro, as escolas particulares, onde você pode bancar, de certa forma, esse tipo de adaptação, fica um processo mais simples de ser concretizado. Né? Vamos colocar assim, mais ou menos. Certo. Depende do investimento. Uhum. Na questão da escola pública, a gente já tem salas superlotadas. A gente tem o professor sobrecarregado. O professor, na verdade, muitas vezes é cobrado para ser pai da criança. E dentro dessa realidade, ele vai ter um filho com deficiência, né? Entre aspas. Como é que fica essa adaptação? É possível a gente ver no ensino público esse tipo de inclusão, Elise, de uma forma, vamos dizer assim, mais simples e mais acessível ao poder público, por exemplo? Existem várias determinações legais que se propõem a determinar como isso deveria acontecer no âmbito da escola regular pública, né? Existem também projetos de auxiliar de vida escolar, né? Que é um modelo de uma pessoa que faria a intermediação, faria o acompanhamento da criança, do aluno com deficiência, para então efetivar a inclusão escolar. Mas tem algum modelo em escola pública hoje? Tem escola que trabalha assim e trabalha com resultado positivo. Já existe uma inclusão escolar em algum ambiente que a gente pode falar, esse processo está dando certo? Tem alguns modelos de adequação, alguns modelos positivos, né? O que mobiliza tudo isso é realmente o que eu citei anteriormente, é uma atitude acolhedora, uma atitude de compreensão, então, das necessidades individuais e de adaptação do ambiente, adaptação da rotina, adaptação do currículo para, então, acolher essa pessoa de maneira efetiva e poder trabalhar no desenvolvimento das potencialidades daquele aluno, daquela E como criança. trabalhar isso conjuntamente com a questão da aceitação dos alunos que não têm deficiência? Na verdade, a inclusão é super benéfica para exatamente esse processo de trabalhar a aceitação, a convivência numa sociedade plural, né? As pessoas são diferentes entre si, cada uma com necessidades diferentes, especiais ou não. Então, é importante que as crianças, né, nessa vivência inicial da primeira infância, da infância de maneira geral, possam ser expostas a situações diferentes de como ser, como estar e aprender, então, a ser mais tolerante, mais acolhedora, mais solícita até, né, para que a sociedade, de uma maneira geral, através dessas crianças que crescem em ambiente com crianças com deficiência, né, então ambientes inclusivos, possam trazer aí para a construção da sociedade pós-moderna uma atitude, uma filosofia social realmente inclusiva. A gente falou da questão do preconceito da sociedade com esse tipo de realidade, mas a gente vê muito preconceito de famílias. É claro que os pais são super protetores, Luana, né? Aquela coisa, meu filho tem uma deficiência, eu não quero. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ele. Eu tenho medo que ele seja vítima de chacota, hoje bullying. O famoso bullying, né? Como preparar esses pais dentro desse processo? A gente está falando da escola, do aluno com deficiência, do aluno sem deficiência e do pai, que diretamente não está naquele dia a dia e que está em casa sofrendo, né? Imaginando como é que está sendo o dia a dia do meu filho. Primeiramente, Ana, essa família ela tem que ter um acompanhamento médico, psicológico. Emocional, né, principalmente. Psicológico, que é bem a nossa a área de vocês. Onde a gente entra. Né? Então, uma vez essa família tendo esse acompanhamento, a gente trabalha a reflexão do benefício da inclusão para essa criança, né? No sentido do desenvolvimento dela, quanto que ela vai ter referências, né, de crianças típicas, a própria sensação de pertencer, né,
lugar de criança na escola, né? Então, é mais saudável uma criança na escola. Existem alguns estudos que comprovam um desenvolvimento maior dessa criança quando ela está dentro de uma realidade escolar regular? Existe. Existe, sim. Porém, Ana, a gente tem que ver caso a caso. Sim. Assim comecei falando. Pode ser que alguma criança não se adapte a uma escola regular. Pode ser, há casos em que a inclusão não funciona. Então, uma criança, por exemplo, que está com um comportamento muito desregulado, muito agressivo, né, está passando por sérias dificuldades, calma, antes da escola, tem outras questões prioritárias para serem tratadas, organizadas, trabalhadas, contidas. Então, isso vai para um aspecto clínico. Né? Então, na clínica, você vai avaliando como aquela criança está se desenvolvendo e você pode ir fazendo a inclusão dela aos poucos, gradativa. Então, ela pode ir certo período do dia, tantas vezes por semana, poucas, né? Vai uma horinha e assim ela vai, até que ela vai sendo, né, avaliada que ela está indo legal, tanto pelos professores como pelos clínicos. Então, isso pode ir aumentando. A preocupação dos pais com relação ao bullying, né, que você comentou, ela vai ser importante ser trabalhada no que a Elise estava falando, nessa questão filosófica, né, que está por trás da inclusão com as demais crianças e professores. Né? Porque a gente vive um mundo de discriminação, né? Não tem jeito, não só com pessoas com deficiência, mas outros tipos de discriminação. Exato. Então, a inclusão, a proposta dela é para transpor os muros da escola mesmo, né? Para ir para um macro, vamos dizer assim, de um micro para um macro. Então, a gente está formando na escola pensadores, né? Enfim, o futuro. Então, se você trabalha desde essa estrutura, né, na infância, essa concepção e aceitação, esse respeito, e então a gente fica assim, mas é como se você quisesse anular a diferença do outro, como se você quisesse né, deixar todo mundo igual. Ao contrário, você tem que dizer, opa, peraí, esse é assim, ele precisa dessa ajuda, esse precisa dessa outra. Então a gente tende a querer diminuir a diferença, a disfarçar, quando na verdade a gente tem que trazer lá a luz, né, de uma forma consciente, esclarecedora. E quando a gente fala em inclusão, o preparo dos coleguinhas e a participação, existe uma participação direta dos alunos que não têm deficiência com esses amiguinhos que têm algum tipo de deficiência, Elise? É impressionante a gente observar realmente a dinâmica que se põe numa escola inclusiva, né? Numa escola que se propõe a fazer a inclusão escolar de crianças com deficiência. As crianças sem deficiência passam a ter atitudes, então, como eu disse, mais solícitas, mais colaborativas, né, no sentido de valorizar as potencialidades e fragilidades do seu coleguinha com deficiência. E diretamente também acaba aguçando alguns sentidos dessa criança que não tem deficiência. Exatamente, né? A criança com deficiência... Atenção, né? As crianças, de maneira geral, aprendem muito por mimetismo, né? Por imitação, né? Por modelagem de comportamento. Então, os comportamentos das crianças sem deficiência colaboram, então, para a criança com deficiência adquirir novos repertórios, né, novas condições de se colocar na sociedade, e as crianças sem deficiência, então, também se beneficiam dessa convivência com a criança com deficiência, exatamente nesse sentido de conseguir ficar mais sensível conseguir ser mais humano. A inclusão, ela verdadeiramente aguça a humanidade das pessoas. Então, no próximo bloco, a gente vai conhecer aí o projeto, né, que é chamado Tutoria Clínico Escolar. Vamos entender o que é isso. A gente volta já já. Voltamos com o nosso programa, hoje falando sobre inclusão escolar. E eu já deixei aqui uma pergunta para a Luana, vou começar com a Luana, falando do projeto, que elas chamam de Tutoria Clínico Escolar.
que significa isso dentro dessa realidade que a gente está abordando aqui, Luana? A proposta da tutoria é um profissional, né, que tem o respaldo de uma supervisão com um psicólogo, né, então é um profissional da área da saúde, né, com conhecimentos aí, com esses recursos, digamos, né, de terapêuticos, de atuação, dentro da escola. Né? Então, qual que é o papel dele? Mas dentro da escola ou dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Tá. Dentro, não tirando a figura do professor. Não, a autoridade do professor deve ser preservada. O professor é professor, certo, né? Então, o tutor, ele se propõe a mediar, né, a relação da criança com a escola, o professor, os coleguinhas, a atividade, a tarefinha, o recreio, né? Então, ele faz, um trabalho como se ele fosse uma ponte, né? Ele é o mediador da comunicação, das dificuldades, ele garante que essas necessidades específicas, particulares dessa criança estejam assim contempladas, né? Então, ele traz a equipe clínica também em comunicação com a escola, ele está sempre num feedback, tanto para a escola como para a parte equipe clínica. É um acompanhamento diário, não tem nenhum tipo de conflito? Então, pode ser diário, como pode também não ser, não necessariamente. Depende de casa a casa. Tem, né? Você pode ter o tutor uma vez por semana, de tal período a tal período. Você prefere escolher, vamos supor, nesse dia tem atividade assim, assim, para essa criança vai ser muito bacana o tutor ali para ajudar naquela interação social, porque o foco muito da inclusão é a interação social. Sim. Né? Para além do curricular e tudo, do conteudismo, né, da escola. Enfim, então o tutor, ele... desculpa, acho que não sei se eu estou te contando. Não, né? Tô entendendo. Ele se propõe a fazer essa mediação de acordo com a necessidade, não necessariamente diária, e o professor pode entrar em conflito? Não deveria. Poderia, mas claro, você conversa, você, né, o que está atrapalhando, como que eu posso te ajudar, porque a proposta do tutor é ajudar. Esse projeto já está implantado em algum lugar? Tá. Está funcionando? Como é que está, Elise? Como é que vocês medem os resultados disso tudo? Antes de responder essa pergunta, eu queria complementar a questão da Luana. É importante ressaltar as diferenças de papéis, né? O tutor clínico escolar, ele tem um papel, um viés terapêutico na atuação dele. Então, ele vai dar embasamento de comportamento, de foco atencional, de regulação de comportamento, de ampliação de recursos comunicativos, para que a criança mediada, que é a criança beneficiária da tutoria, possa então ter condições de realizar as atividades pedagógicas propostas pela professora, pela escola de uma maneira geral. Um tutor pode atender mais de uma criança? No mesmo horário, a gente recomenda que não, né? A gente recomenda que seja sempre um trabalho 1 a 1, que seja um tutor para uma criança com deficiência, né? Com necessidade educacional especial, exatamente para que ele possa, de maneira contemplativa, atender a necessidade daquela criança em cada um dos momentos. Então, em loco, no momento que a dificuldade se coloca na escola, o tutor auxilia a criança a transpor, a superar essas dificuldades que são colocadas. E esse método está funcionando, e como é que vocês avaliam o resultado disso? Esse método já está implementado, já vem mostrando bastante êxito, principalmente nas escolas particulares, né, que são as que têm maior recurso. É claro que essa estratégia também depende de uma condição de custeio dos pais, das famílias, né? Isso não está previsto no custeio da escola. É uma questão de vontade política, né? Na escola pública tem o que a gente falou do auxiliar de vida escolar, só que não contempla esse tipo de atividade clínica de embasamento terapêutico que a gente faz na tutoria. Porque a gente está falando do assistente, a gente fala na questão da higienização, né? Seria, vamos falar assim, um babá, isso, né?
que não funciona dentro dessa realidade de desenvolvimento, é isso? É isso mesmo. Na verdade, esse assistente, nesses moldes que está se propondo, ele tende a se preocupar com a preservação da integridade física, que é bastante importante, a higienização, enfim, as contenções de maneira mais objetiva. Mas o que a gente observa também é que esses auxiliares não preparados, não devidamente qualificados, eles tendem a fazer pela criança. Entendi. E isso dificulta, então, o processo que a gente objetiva na inclusão, que é o desenvolvimento da autonomia, né, do desenvolvimento das potencialidades daquele indivíduo. Quando você faz por, você não deixa o outro fazer. Claro. Quando a gente fala em escola, a gente fala muito em avaliação, né? Escola é sinônimo de prova, notas. Dentro dessa inclusão escolar, ou seja, essa criança com deficiência, numa sala de aula, entre aspas, normal, como é que é feita a avaliação dessa criança? Pedagogicamente falando. Vamos tirar um pouco a questão emocional, o cuidado mais terapêutico, mas avaliar que ela está aprendendo, que ela está adquirindo conhecimentos. A escola, mais uma vez, dependendo da necessidade individual de cada um, ela vai fazer uma avaliação adequada, adaptada, né? Dentro das limitações de cada aluno. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, com déficit atencional, né? Ela talvez necessite de um tempo maior na realização da prova, né? Então, a escola ela tem que ter essa flexibilização, né, para adaptar às necessidades de cada criança. Ou até mesmo uma criança que tem alguma dificuldade de psicomotricidade fina. Poxa, ela não vai conseguir pegar, né, o lápis em pinça, fazer a letra A. Então, pode fazer com tinta, usando a mão toda, enfim, vai um pouco da criatividade, não só criatividade, mas, acima de tudo, o conhecimento, o preparo desses profissionais, os professores, para realizar essa adaptação de maneira adequada. Eu vi uma matéria, Elise, há pouco tempo atrás, a gente teve aí o Enem. Sim. E a gente viu um aluno com paralisia cerebral ter uma nota consideravelmente alta. Eu não lembro se foi redação ou se foi no teste completo, mas isso poderia ser mais comum, né? Poderia surpreender menos, né? Se a gente tivesse um modelo de inclusão escolar diferenciado, ou seja, teríamos muito mais crianças, jovens com deficiência, bem qualificados dentro dessa realidade educacional que a gente tem? Sem dúvida, sem dúvida. Um trabalho inclusivo bem realizado proporciona esse tipo de desenvolvimento até social, né? Agora explica para mim que fenômeno é esse. Por quê? A gente se surpreende, né? As crianças que não têm deficiência têm muita dificuldade em determinados aspectos educacionais. Como é que uma criança com paralisia cerebral consegue superar esses limites? Como é que é isso encarado pela psicologia? No caso da paralisia cerebral, não estão associados necessariamente déficits cognitivos ou intelectuais, né? A criança pode ter todos os comprometimentos motores, de estrutura física mesmo, mas o cognitivo pode estar muito bem preservado, né? Então, a gente não consegue nem questionar, contemplar, e é muito difícil também, isso é bastante importante ser citado, que a gente não pode de maneira nenhuma colocar um limite para o desenvolvimento daquela criança. O limite é infinito, depende da intervenção adequada. A própria mãe disse nessa matéria que ela tinha medo, né? Ela falou assim, eu vejo meu filho estudando, mas eu tenho medo que ele se decepcione. Ele já tem tantas dificuldades no dia a dia com a deficiência, a questão da mobilidade, né? E eu fico preocupada com o que ele vai enfrentar se for mais uma decepção. Já colocando ao filho a não aceitação pela deficiência. E, na verdade, a criança que é deficiente, ela nascendo com a deficiência, ela acha que aquilo é normal, né? O pai e a mãe não. Então, esse preparo dos pais também para colocarem o filho na escola é essencial, né, Luana? Essencial, Ana. Fundamental. E a gente tende até pelo nosso sistema mesmo educacional, a pensar muito em conteúdos, né? Sim. Aprender, saber, escrever, ler.
Só que quando a gente fala em inclusão, esse conteúdo, ele fica em segundo, terceiro, quarto plano, né? O mais importante é a qualidade de vida. É a felicidade, claro, né? A boa convivência. A boa convivência. Então, a criança ter um espaço onde ela está ali inserida, né? Com coleguinhas, tendo o recreio, o evento social da escola, a festinha de aniversário de um, de outro. Então, isso é o mais importante, a qualidade de vida. Então, a gente costuma dizer... Porque a escola não é só a sala de aula, né? A gente esquece isso. Exato, a gente costuma dizer... Eu falo, a escola não é terapia, sim, certo? Não é terapia. Terapia clínica necessita e tudo. Agora, a escola é terapêutica. Né? Então, o benefício que se tem é terapêutico. Eu falei da questão do número de alunos por sala de aula. Dentro dessa inclusão escolar, há essa discussão de um número máximo de crianças para poder abrigar essa criança com deficiência ou crianças com deficiência dentro da mesma sala? Normalmente sim, né? Em prol da viabilização do próprio atendimento, da necessidade de todas as crianças, né? Se você passa a colocar muitas crianças com deficiência, né, um número, uma porcentagem aumentada de crianças com deficiência na mesma sala, que aí vão requerer, então, profissionais tutores acompanhando, então o volume de pessoas na sala fica aumentado, fica mais difícil a dinâmica, né, em si do próprio processo da escolarização. Quero dizer que nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou deixar um tempinho aqui para minhas convidadas para o recado final. Eu acho que o principal é colocar na cabeça da criança que entre todas as diferenças, todos são iguais, né? Eu acho que é o principal mote, né, da inclusão escolar, se não estiver enganada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Luana. Luana, rapidinho, seu recado final. Eu não vou seguir sua linha, porque eu acho que é isso mesmo. A inclusão, a proposta dela é essa aceitação do diferente, né? Todos nós temos nossas necessidades, seja elas de cunho emocional, físico, biológico, né? Muitas deficiências não são visíveis. Exatamente, né? Exatamente. Né? Então, essa compreensão dessa diversidade, né, é o mais belo que a gente tem. Quero agradecer também a Elise, também seu recadinho final. Obrigada. Seguindo também essa linha que vocês citaram, né, eu acho que é importante a gente ver que o essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes a gente acredita que, vendo aquela criança com deficiência, vendo, né, aquela dinâmica alterada, que aquilo se basta em si. Na verdade, não, né? A gente tem sempre potencialidades, caminhos para serem percorridos e, através de um trabalho cooperativo entre família, escola e os terapeutas, o trabalho clínico, a gente consegue atingir aí uma sociedade mais rica. Mais uma vez, obrigada, Elise. Obrigada, Luana. Eu quero agradecer a você. O programa, inclusive, vai ficando por aqui. Nós temos um encontro em breve. Até lá. Voltamos com o nosso programa, hoje falando sobre inclusão escolar. E eu já deixei aqui uma pergunta para a Luana, vou começar com a Luana, falando do projeto, que elas chamam de tutoria clínico-escolar. O que significa isso dentro dessa realidade que a gente está abordando aqui, Luana? A proposta da tutoria é um profissional, né, que tem o respaldo de uma supervisão com um psicólogo, né? Então, é um profissional da área da saúde, né, com conhecimentos aí, com esses recursos, digamos, né, de terapêuticos, de atuação, dentro da escola. Né? Então, qual que é o papel dele? Mas dentro da escola ou dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Tá.
Não tirando a figura do professor. Não, a autoridade do professor deve ser preservada. Professor é professor, certo, né? Então, o tutor, ele se propõe a mediar, né, a relação da criança com a escola, o professor, os coleguinhas, a atividade, a tarefinha, o recreio, né? Então, ele faz, é um trabalho como se ele fosse uma ponte, né? Ele é o mediador da comunicação, das dificuldades, ele garante que essas necessidades específicas, particulares dessa criança estejam assim contempladas, né? Então ele traz a equipe clínica também em comunicação com a escola, ele está sempre num feedback, tanto para a escola como para a equipe clínica. É um acompanhamento diário. Não tem nenhum tipo de conflito? Então, pode ser diário, como pode também não ser, não necessariamente. Ele Depende de casa a casa. Depende de casa a casa. Tem, né? Você pode ter o tutor uma vez por semana, de tal período a tal período. Você prefere escolher, vamos supor, nesse dia tem atividade assim, assim, para essa criança vai ser muito bacana o tutor ali para ajudar naquela interação social, porque o foco muito da inclusão é a interação social. Sim. Né? Para além do curricular e tudo, do conteudismo, né, da escola. Enfim, então o tutor, ele... desculpa, mas acho que não sei se eu estou te contando. Não, estou entendendo. Ele se propõe a fazer essa mediação de acordo com a necessidade, não necessariamente diária, e o professor pode entrar em conflito? Não deveria. Poderia, mas claro. Você conversa, você, né, o que está atrapalhando, como que eu posso te ajudar, porque a proposta do tutor é ajudar. Esse projeto já está implantado em algum lugar? Tá. Está funcionando? Como é que está, Elise? Como é que vocês medem os resultados disso tudo? Antes de responder essa pergunta, eu queria complementar a questão da Luana. É importante ressaltar as diferenças de papéis, né? O tutor clínico escolar, ele tem um papel, um viés terapêutico na atuação dele. Então, perfeito. ele vai dar embasamento de comportamento, de foco atencional, de regulação de comportamento, de ampliação de recursos comunicativos para que a criança mediada, que é a criança beneficiária da tutoria, possa então ter condições de realizar as atividades pedagógicas propostas pela professora, pela escola de uma maneira geral. Um tutor pode atender mais de uma criança? No mesmo horário, a gente recomenda que não, né? A gente recomenda que seja sempre um trabalho 1 a 1, que seja um tutor para uma criança com deficiência, né? Com necessidade educacional especial, exatamente para que ele possa, de maneira contemplativa, atender a necessidade daquela criança em cada um dos momentos. Então, em loco, no momento que a dificuldade se coloca na escola, o tutor auxilia a criança a transpor, superar essas dificuldades que são colocadas. E esse método está funcionando, e como é que vocês avaliam o resultado disso? Esse método já está implementado, já vem mostrando bastante êxito, principalmente nas escolas particulares, né? Que são as que têm maior recurso. É claro que essa estratégia também depende de uma condição de custeio dos pais, das famílias, né? Isso não está previsto no custeio da escola. É uma questão de vontade política, né? Na escola pública tem o que a gente falou do auxiliar de vida escolar, só que não contempla esse tipo de atividade clínica de embasamento terapêutico que a gente faz na tutoria. Porque a gente está falando do assistente, a gente fala na questão da higienização, né? Seria, vamos falar assim, um babá, né? Que não funciona dentro dessa realidade de desenvolvimento, é isso? É isso mesmo. Na verdade, esse assistente, nesses moldes que está se propondo, ele tende a se preocupar com a preservação da integridade física, que é bastante importante, a higienização,
enfim, as contenções de maneira mais objetiva. Mas o que a gente observa também é que esses auxiliares não preparados, não devidamente qualificados, eles tendem a fazer pela criança. Entendi. E isso dificulta, então, o processo que a gente objetiva na inclusão, que é o desenvolvimento da autonomia, né, do desenvolvimento das potencialidades daquele indivíduo. Quando você faz por, você não deixa o outro fazer. Claro. Quando a gente fala em escola, a gente fala muito em avaliação, né? Escola é sinônimo de prova, notas. Dentro dessa inclusão escolar, ou seja, essa criança com deficiência, numa sala de aula, entre aspas, normal, como é que é feita a avaliação dessa criança? Pedagogicamente falando. Vamos tirar um pouco a questão emocional, o cuidado mais terapêutico, mas avaliar que ela está aprendendo, que ela está adquirindo conhecimentos. A escola, mais uma vez, dependendo da necessidade individual de cada um, ela vai fazer uma avaliação adequada, adaptada, né? Dentro das limitações de cada aluno. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, com déficit atencional, né? Ela talvez necessite de um tempo maior na realização da prova, né? Então, a escola ela tem que ter essa flexibilização, né, para adaptar às necessidades de cada criança. Ou até mesmo uma criança que tem alguma dificuldade de psicomotricidade fina. Poxa, ela não vai conseguir pegar, né, o lápis em pinça, fazer a letra A. Então, pode fazer com tinta, usando a mão toda, enfim, vai um pouco da criatividade, não só criatividade, mas, acima de tudo, o conhecimento, o preparo desses profissionais, os professores, para realizar essa adaptação de maneira adequada. Eu vi uma matéria, Elise, há pouco tempo atrás, a gente teve aí o Enem. Sim. E a gente viu um aluno com paralisia cerebral ter uma nota consideravelmente alta. Eu não lembro se foi redação ou se foi no teste completo, mas isso poderia ser mais comum, né? Poderia surpreender menos, né? Se a gente tivesse um modelo de inclusão escolar diferenciado, ou seja, teríamos muito mais crianças, jovens com deficiência, bem qualificados dentro dessa realidade educacional que a gente tem? Sem dúvida, sem dúvida. Um trabalho inclusivo bem realizado proporciona esse tipo de desenvolvimento até social, né? Agora explica para mim que fenômeno é esse. Por quê? A gente se surpreende, né? As crianças que não têm deficiência têm muita dificuldade em determinados aspectos educacionais. Como é que uma criança com paralisia cerebral consegue superar esses limites? Como é que é isso encarado pela psicologia? No caso da paralisia cerebral, não estão associados necessariamente déficits cognitivos ou intelectuais, né? A criança pode ter todos os comprometimentos motores, de estrutura física mesmo, mas o cognitivo pode estar muito bem preservado, né? Então, a gente não consegue nem questionar, contemplar, e é muito difícil também, isso é bastante importante ser citado, que a gente não pode de maneira nenhuma colocar um limite para o desenvolvimento daquela criança. O limite é infinito, depende da intervenção adequada. A própria mãe disse nessa matéria que ela tinha medo, né? Ela falou assim, eu vejo meu filho estudando, mas eu tenho medo que ele se decepcione. Ele já tem tantas dificuldades no dia a dia com a deficiência, a questão da mobilidade, né? E eu fico preocupada com o que ele vai enfrentar se for mais uma decepção. Já colocando ao filho a não aceitação pela deficiência. E, na verdade, a criança que é deficiente, ela nascendo com a deficiência, ela acha que aquilo é normal, né? O pai e a mãe não. Então, esse preparo dos pais também para colocarem o filho na escola é essencial, né, Luana? Essencial, Ana. Fundamental. E a gente tende até pelo nosso sistema mesmo educacional, a pensar muito em conteúdos, né? Sim. Aprender, saber, escrever, ler. Só que quando a gente fala em inclusão, esse conteúdo, ele fica em segundo, terceiro, quarto plano, né? O mais importante é a qualidade de vida.
é a felicidade, Claro. né? A boa convivência. A boa convivência. Então, a criança ter um espaço onde ela está ali inserida, né? Com coleguinhas, tendo o recreio, o evento social da escola, a festinha de aniversário de um, de outro. Então, isso é o mais importante, a qualidade de vida. Então, a gente costuma Porque dizer... a escola não é só a sala de aula, né? A gente esquece isso. Exato, a gente costuma dizer. Eu falo, a escola não é terapia, Sim. certo? Não é terapia. Terapia clínica necessita e tudo. Agora, a escola é terapêutica. Né? Então, o benefício que se tem é terapêutico. Eu falei da questão do número de alunos por sala de aula. Dentro dessa inclusão escolar, há essa discussão de um número máximo de crianças para poder abrigar essa criança com deficiência ou crianças com deficiência dentro da mesma sala? Normalmente sim, né? Em prol da viabilização do próprio atendimento, da necessidade de todas as crianças, né? Se você passa a colocar muitas crianças com deficiência, né? Um número, uma porcentagem aumentada de crianças com deficiência na mesma sala, que aí vão requerer, então, profissionais tutores acompanhando, então o volume de pessoas na sala fica aumentado, fica mais difícil a dinâmica, né, em si do próprio processo da escolarização. Quero dizer que nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou deixar um tempinho aqui para minhas convidadas para o recado final. Eu acho que o principal é colocar na cabeça da criança que entre todas as diferenças, todos são iguais, né? Eu acho que é o principal mote, né, da inclusão escolar, se não estiver enganada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Luana. Luana, rapidinho, seu recado final. Eu não vou seguir sua linha, porque eu acho que é isso mesmo. A inclusão, a proposta dela é essa aceitação do diferente, né? Todos nós temos nossas necessidades, seja elas de cunho emocional, físico, biológico, né? Muitas deficiências não são visíveis. Exatamente, né? Exatamente. Né? Então, essa compreensão dessa diversidade, né, é o mais belo que a gente tem. Quero agradecer também a Elise, também seu recadinho final. Obrigada. Seguindo também essa linha que vocês citaram, né, eu acho que é importante a gente ver que o essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes a gente acredita que, vendo aquela criança com deficiência, vendo, né, aquela dinâmica alterada, que aquilo se basta em si. Na verdade, não, né? A gente tem sempre potencialidades, caminhos para serem percorridos e, através de um trabalho cooperativo entre família, escola e os terapeutas, o trabalho clínico, a gente consegue atingir aí uma sociedade mais rica. Mais uma vez, obrigada, Elise. Obrigada, Luana. Eu quero agradecer a você. O programa, inclusive, vai ficando por aqui. Nós temos um encontro em breve. Até lá.